Professor Johann Konings, nós vamos ouvir a sua reflexão hoje sobre o segundo capítulo da encíclica Fratelli Tutti, que tem o título Um Estranho no Caminho. O que você destaca nesse capítulo? Pois é, o Papa Francisco, na sua bela reflexão sobre a fraternidade universal, a encíclica Fratelli Tutti, somos todos irmãos, descreve no primeiro capítulo o estado sombrio em que a humanidade se encontra. E no capítulo segundo, apontando uma resposta a essa situação, dirige o nosso olhar para um estranho no caminho. Ele faz uma meditação sobre a parábola do bom samaritano, do Evangelho de Lucas, para mostrar o caminho do amor fraterno como resposta à nossa situação sombria. Eu queria destacar nesse texto 3 pontos principais. Primeiro, que o amor fraterno não tem limites. Segundo, o centro do amor não sou eu, mas o outro. E o terceiro, que este amor tem que ser em ações e de verdade. Então, o que implica dizer que o amor fraterno não tem limites? O Papa diz: temos todos o mesmo Pai e Criador, por isso somos todos irmãos. Essa é uma consciência não só da Bíblia, da tradição judaica cristã, mas também de muitas outras religiões e filosofias. Por exemplo, o humanismo moderno, mesmo no pensamento ateu ou agnóstico, diz isso também. Mas por alguma tendência natural, nos inclinamos a restringir, ou pelo menos a matizar, essa fraternidade e a privilegiar aqueles que nos são mais próximos, ou com os quais repartimos determinados interesses. É por isso que o Papa fala do estranho, o estranho no caminho. E nada melhor que acompanhar a parábola que se encontra, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Depois que Jesus ensinou a amar o outro como a si mesmo, isto é, como se ele fosse eu mesmo, um doutor da lei pergunta: mas quem é o meu próximo? Não qualquer um, né? Então Jesus conta como um samaritano, inimigo tradicional dos judeus, aparece numa estrada onde se encontra um judeu ferido por assaltantes. E ele o ajuda. E para acentuar mais ainda a marca de estranheza do samaritano, Jesus, na sua parábola, conta como antes do samaritano passaram 2 religiosos judeus, um sacerdote e um levita, do mesmo povo que o ferido, ambos olhando para o outro lado da estrada. Na lei de Moisés, os mandamentos, por exemplo, do descanso no sábado ou do bom trato dos estrangeiros, eram motivados pela expressão: vós também fostes escravos no Egito. Porém, uma vez estabelecidos na sua própria terra, muitos esqueciam ou
discriminavam os estrangeiros no meio deles. Isso faz pensar naqueles que uma vez foram pobres, mas quando chegaram a certo bem-estar, graças às políticas sociais, esquecem o que foram e apoiam políticas exclusivistas. Porém, o ensinamento de Jesus vai mais a fundo ainda. Depois de contar a parábola, Jesus não repete a pergunta do escriba, quem é o meu próximo? Mas ele a inverte. Qual dos três se fez próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Jesus muda nosso ponto de vista. Isso que quer dizer quando eu digo o centro do meu amor não sou eu, mas o outro. Amar o outro como a si mesmo não significa amar a si mesmo e repartir umas migalhas com o outro, se sobrar alguma coisa. Amar o outro como a si mesmo significa ver a situação a partir do outro, com os olhos do outro rosto. Colocar-se no lugar dele, até substituir-se a ele, como diz o filósofo Levinas. O outro é o centro do meu amor, do amor que me toca, me afeta, me fere, em certo sentido. Ele se torna a medida do meu agir. Eu saio da minha atitude autorreferencial e vou medir o que é para fazer com a medida dele, do outro, não com a minha. Isto é converter-se ao outro, deixar de ser o centro do mundo. Mesmo sendo estrangeiro para esse outro. E tem mais uma coisa. Esse amor samaritano, quase revolucionário, tem que se verificar em ações e de verdade. E para completar a mensagem, o Papa cita a primeira carta de João, capítulo 3, que ensina a amar não só com palavras, mas com ações e de verdade. Pois sem ações concretas, nosso amor fraterno não é verdadeiro, não se verifica, não existe. O Papa denuncia aqueles subterfúgios de que nos servimos para escapar ao apelo do homem ferido na beira da estrada. Uns alegam falta de tempo, de dinheiro, mas isso é uma questão de preferência. Outros alegam perigo de Covid. E é comum ouvir-se, e daí? Não posso fazer nada, sempre foi assim, são tantos, não vale a pena ajudar esse coitado, a miséria volta sempre. A crítica do Papa, no número 75 da encíclica, é contundente. Deste modo, alimenta-se o desencanto e a falta de esperança. E isto não estimula um espírito de solidariedade e generosidade. Fazer um povo precipitar no desânimo é o epílogo de um perfeito círculo vicioso. Assim procede a ditadura invisível dos verdadeiros interesses ocultos que se apoderaram dos recursos e da capacidade de ter opinião e pensamento próprios. Professor Johann Konings, muito obrigado pela sua contribuição, sua reflexão
sobre esse capítulo que com certeza traz muito o que pensar e mais ainda, né, como essa provocação no final, muito naquilo que agir também, né? Muito obrigada.